A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Estamos nós refletindo no capítulo de número 9 de 1 Samuel. Ele tem apenas 27 versículos e nós vamos ver a história de Samuel, de Saul e as jumentinhas. Muito bacana essa história. Apanha sua Bíblia, faça uma leitura prévia desse capítulo. Entre em nosso blog site e tem acesso à parte escrita dessa narrativa. Depois que Samuel julgou a Israel por um bom tempo, e já estando ele velho, resolveu constituir a seus filhos por juízes sobre Israel. Para nos situarmos melhor, dentro da narrativa estamos na segunda parte da nossa divisão da junção dos dois livros de 1 e 2 Samuel. Nós veremos essa segunda parte chamada Samuel e Saul, a ascensão de Saul e o seu reino fracassado. Isso ocupará os capítulos de 1 Samuel, do capítulo 8 até o capítulo 15. Dentro dessa parte de Samuel e Saul, a ascensão de Saul e o reino fracassado, estamos na primeira parte, que é a ascensão de Saul, ou mesmo o seu chamado. Começa no capítulo 8 e vai até o capítulo 12. Essa primeira subparte também está subdividida em 6 seções. Primeiro, Samuel ouve o povo e Deus atende ao seu pedido por um rei. Está no capítulo de número 8. Depois, Saul é escolhido por Deus. Saul sendo escolhido por Deus já vem a ser o capítulo de número 9. Em seguida, nós veremos a unção por Samuel, capítulo 10. A pública escolha de Saul por muitas pessoas em Mispá. Depois Saul livra Jabes de Gileade, a conquista de Saul. Depois Samuel adverte e encoraja Israel. Vejamos a nossa segunda sessão, que é Saul sendo escolhido por Deus. Como é que foi essa escolha? Como havia dito no capítulo anterior, Samuel estava velho e Israel precisava de um líder à altura de Israel. Samuel, a princípio, pensou em colocar os seus filhos nessa liderança. Mas houve um tremendo fracasso. Engraçado, né? A sua história começa com seu pai, a história de Saul. Quis, dando a ele, Saul, a incumbência de localizar as jumentas que haviam se perdido. Seu pai lhe passou uma missão. Meu filho, vá localizar as jumentas que se extraviaram. Ele pede ao seu filho que leve uns moços e saia à procura delas. Eles procuram o dia todo, estavam já ficando tarde. Saul resolveu pôr um fim nas buscas para que seu pai não ficasse preocupado agora com a perda deles, né? O seu moço conhecia a história, um deles, né? Conhecia a história de Samuel e sabia que ele morava por ali. E era famoso, pois palavra alguma da boca dele tinha se perdido, e ele poderia dar o paradeiro das jumentas para eles, e assim saem ao encontro do homem de Deus. Então, junto com Saul, tinha um dos rapazes que estavam junto com Saul, que falou: olha, eu conheço ali um profeta, ele se conhece muito, vamos lá perguntar para ele, que eu duvido que ele não saiba onde estão essas ovelhas. Eles não queriam ir de mãos vazias até o profeta, e depois de investigarem, resolveram dar ao profeta pela consulta um quarto de ciclo de prata. Ao saírem de encontro ao homem de Deus, eis que ele vinha passando para subir ao alto e se encontraram. Na verdade, o encontro fora premeditado por Deus, que no dia anterior tinha advertido já Samuel que ele encontraria tal homem naquele lugar e que estaria à procura de jumentos de seu pai. Deus já antevê o futuro, já comunicou com Samuel. Samuel, a essas horas, mais ou menos, virá uma pessoa, seu nome é esse, procurará por isso, e você dirá isso. Deus vem trabalhando com Samuel e agora conduz a Saul para encontrá-lo. O pretexto foi o jumento perdido de seu pai, que nem mesmo estavam perdidos, pois foram encontrados. Quando Deus quer realizar algo, ponha isso na sua cabeça. Quando Deus quer realizar algo, nem precisa de grandes esforços, simplesmente a coisa acontece.
A ansiedade nos pertence, mas com ela ou sem ela, os desígnios de Deus sempre são estabelecidos nas condições que Ele deseja e quer realizar. Um conselho: a ansiedade não vai te levar a lugar nenhum. Não vai prestar para nada. Então joga fora isso. Não existe encontro fortuito, nem por acaso, nem acidental, mas sempre providencial. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de tudo e de todos. Mas mesmo assim, não somos dele marionetes, né? Mesmo que Deus esteja no controle, não somos dele marionete nem fantoche. Haveremos de dar conta de tudo o que fizermos ou deixarmos de fazer. Aliás, somos responsáveis. Mas Deus é soberano. Saul, por acaso, sabia que ele se tornaria rei, que seria escolhido para uma grande missão? O que sonhava Saul ou pensava da vida? Saul deve ter ficado impressionado com aquele velho sabichão, que tinha resposta na ponta da língua para tudo que ele queria saber. Samuel o trata já como rei e prepara para ele um banquete e coloca ele diante de pessoas de destaque. Deus olhou para Saul como um rei que livraria o seu povo da opressão dos filisteus por causa do clamor deles que chegou até os céus. A ideia de Deus é livrar o seu povo da opressão, e Saul seria aquele líder escolhido para isso. Nós temos a mente de Cristo. Está escrito isso na palavra de Deus, em 1 Coríntios 2,16. Abre lá, confere. Nós temos a mente de Cristo. Quem de fato tem a mente de Cristo deve pensar e agir como Cristo. Deus sempre pensava em seu povo e não em um líder especial. Pelo contrário, o líder era levantado e sustentado por Deus por causa do povo. Infelizmente, este belo e escolhido homem irá falhar em sua missão, porque se esquecerá do povo de Deus e olhará só para si e para a sua glória. Ele vai se esquecer do povo, hein? O líder que abandona o seu povo, seja por que motivo for, está com a sua mente confusa e não com a mente de Cristo. Simples assim. Saul estranhou as palavras de Samuel. Ele era humilde e tinha sua família como a menor da tribo de Benjamim. Saul estava ali com o grande profeta de Israel e junto com mais de 30 pessoas de destaques da sociedade. E Samuel os deu lugar de honra. Samuel deu para Saul lugar de honra, tipo presidencial mesmo, para ele e para o seu moço que estava acompanhando ele. Aquelas palavras do grande profeta e aquele jantar especial com destaque e lugar de honra subiu na cabeça do jovem Saul, que a cada instante se maravilhava com Samuel e com tudo aquilo que estava vivendo. Ainda tinha muito mais. Samuel mandou Saul despachar o moço para ir adiante, enquanto ele iria desvendar-lhe seu coração diante de Deus em palavras proféticas que o ajudariam em muito em sua caminhada rumo ao reinado sobre Israel. Realmente um começo profético muito interessante este experimentado por Saul. Seu chamado foi um chamado especial. Ele experimentou coisas maravilhosas da parte de Deus. Ó pena. Eu fico triste com isso. Não era propósito de Deus mesmo também, né? Que o seu coração não era reto para com Deus. E nem estava nem aí para o povo de Deus. Esse foi o problema de Saul. Meus queridos, terminamos o capítulo 9. Agradecemos sua presença, sua paciência. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 10. Veremos Samuel ungindo Saul, rei de Israel. Então você esteja aqui conosco amanhã. Curte aí nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal, divulgue, compartilhe. Também entre em nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um grande e abençoado dia na presença de Deus.